Bom dia. Então vamos continuar com a sessão sobre polinômios. Então primeiro a gente quer dar a definição de polinômio, né? Então, um polinômio com coeficientes racionais. Então, vamos dar essa definição. É uma escrita formal P de x igual somatório de 0 até n de AI x elevado a i, que em outras palavras é A0, então vamos escrever aqui embaixo, A0 mais A1 x mais A2 x ao quadrado mais etc, etc, mais AN x elevado a n. Então, cada vez que tem o símbolo de somatório, é isso que significa, né? Significa que o termo que aparece dentro do somatório tem que ser somado à medida que i varia de 0 até n, certo? Então, quando i igual a 0, vai me dar o coeficiente a0, x elevado a 0. Mas x elevado a 0 é 1, né? Então, a0. Depois, o próximo termo é a1, x elevado a 1. A2, x elevado a 2. Até o último, que é an, x elevado a n. Então, isso aqui é uma definição, assim, possível de polinômio, mas para ter uma definição mais precisa de polinômio, você pode pensar nos coeficientes. Então, esses aí são chamados de coeficientes. Aí são os coeficientes. E você lembra que eu escrevi aqui coeficientes racionais? Então, aí pertence a Q para todo i, certo? Então, aí não é um símbolo sem significado, simplesmente os aí são elementos de Q, números racionais. Então, como é que você pode pensar também esse polinômio como uma função que é dada pelos coeficientes? Ou seja, você pode definir uma função de n para q, definida dessa forma. F de i é igual a AI. Então, vamos definir desse jeito. Então, porque a definição de f de i igual, tem dois casos, né? AI, se 0 menor ou igual que i menor ou igual que n, e 0 se i é maior que n. Ou seja, você pode pensar o polinômio como a sequência dos seus coeficientes, simplesmente, né? A0, A1, A2, A3, A4, AN, e depois do último, que seria o último para a gente, né? Que seria o último na notação da escrita formal acima. Depois do último, continua tendo coeficientes, mas só que eles são todos iguais a zero. Então, A0, A1, A2, até a n, e depois 0, 0, 0, 0 até o infinito, certo?
Então é como se fosse uma soma infinita, mas só um número finito de termos é indiferente de zero. E, além disso, eu não tome cuidado porque eu não estou dizendo que esses A0, A1, A2 até AN são todos diferentes de zero. Alguns deles podem ser zero, alguns podem não ser zero, né? Então, geralmente a definição que a gente dá de polinômio é essa aqui. É uma função. eh, eu vou só falar isso assim, porque nesse momento não é muito importante, mas a gente pode falar também que um polinômio é uma função de n para q, com a propriedade que só um número finito de uh, uh, valores dessa função é diferente de zero, certo? Então, a partir de um certo ponto, todos os valores de f são zero, 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 zero. Então, uma tal função é chamada de bom, é uma definição possível de polinômio e é mais precisa que a escrita acima da escrita formal, da soma formal, p de x, né? Porque, é, porque a gente não precisa se preocupar em pensar quem é esse x, né? Na verdade, essa pergunta simplesmente não é... se você me pergunta quem é esse x, a resposta é x é uma variável auxiliar para poder escrever o polinômio, certo? E aí você pode perguntar, mas então x é só isso? X não é um número, x não é uma variável, x é um símbolo, como, certo? Não é uma incógnita, não. É só um símbolo auxiliar, um símbolo que a gente usa para poder escrever o polinômio. E aí você pode perguntar, mas por que você quer escrever o polinômio dessa forma? Bom, porque quando iremos definir operações, essa escrita vai ser mais útil que a definição usando a função f, tal que só um número finito de valores é diferente de zero. Agora, então vamos definir então a gente entendeu ah, que um polinômio p de x então pode ser escrito bom, vamos escrever das duas formas, então de zero até n, né? De ax elevado a i, ou então a gente pode escrever i pertencente a n de f de i x elevado a i. Que a princípio é uma soma infinita, mas essa função f tem só um número finito de valores não nulos. Agora, f é a função que eu defini acima, vamos definir de novo. F de i igual a i, no caso em que i está entre 0 e n, e 0 se i é maior que n. Certo? Essa aqui é a função ai. E os ai são racionais. Agora, vamos definir C ou CP, porque depende de P, mas vamos definir esse conjunto C como sendo I pertencente a N, tal que f de I é diferente de zero. Então, pelo que eu falei, né, esse C é um subconjunto de zero ou 1 até n. Por que eu estou dizendo que os coeficientes, assim, os valores, os índices i, tais que a função f é não nula nesses índices, nesses valores, né, nesses números, esse conjunto tem que estar contido no conjunto de 0 até n, porque pelo que eu acabei de falar, pelo que eu acabei de falar,
entre 0 e n, alguns podem ser 0, alguns podem ser não 0, mas depois de n, todos são 0. Né? Então, é só uma tradução dessa frase que eu escrevi aqui. Então, esse conjunto C está contido aí. Então, se C é igual a 0, ok, C, bom, é um conjunto finito, né? Então, vamos escrever, C é um conjunto finito, porque está contido num conjunto finito. Agora, o que é que pode acontecer? Que C é igual ao conjunto vazio, né? Se C é igual ao conjunto vazio, P é chamado de polinômio nulo. Polinômio nulo, certo? Então, polinômio nulo, que em outras palavras podemos também escrever como dessa forma, P de x igual a zero, né? Polinômio nulo significa exatamente que todos os coeficientes são zero. A0 igual a zero, A1 igual a zero, todos são zero, né? E se C é diferente de zero, do conjunto vazio, né? Se C não é o conjunto vazio, então o grau o grau de P de x é o máximo do conjunto C. Ok? Então, vamos dar um exemplo para entender o que é que eu estou dizendo. Então, vamos pegar P de x igual 6x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1. Então, esse aqui é um exemplo de polinômio, né? Não nulo. Então, quem é C? C é igual ao conjunto dos I, tá escrito que o coeficiente AI é diferente de zero. Então, 0, 2 e 3, né? Por que 0, 2 e 3? Porque você tem que olhar o grau dos... por exemplo, esse 1 aqui é como se fosse 1 multiplicado por x elevado a zero, né? Então, eu estou olhando esses numerozinhos aqui em cima. 0, 2 e 3. Então, C é o conjunto 0, 2 e 3. E o máximo de C é o maior desses três números, né? O máximo de C é igual a 3. Então, esse aqui é um polinômio de grau 3. Então, a definição de grau é exatamente essa. Então, você escreve o polinômio e o maior numerozinho que aparece lá em cima é o grau. É uma outra maneira de dizer, né? Mas quando a gente faz matemática, tem que definir muito bem, muito claramente as coisas, né? Ou seja, você tem que imaginar que você está explicando, por exemplo, se você sabe fazer programação, você tem que explicar que você tem que imaginar que você está explicando para um computador o que é um polinômio, né? O computador ele não tem noção das coisas intuitivas que a gente tem. Por exemplo, se você fala, o grau é o maior número que aparece lá em cima, o computador fala, mas o computador não sabe o que significa aparecer lá em cima, certo? Então, é por isso que a gente precisa de definições exatas. Agora, geralmente quando a gente escreve
em muitos casos, né, quando a gente escreve p de x como somatório de 0 a tn de ai x elevado a i, esse aqui tem grau n se a n é diferente de zero, né? Porque se a n é zero, então nada me garante que esse polinômio tem grau exatamente igual a n, né? Mas muitas vezes, geralmente, quando você escreve, você quer escrever um polinômio de grau n, você escreve dessa forma, né? Assumindo que o coeficiente de grau maior, que é o a n, é diferente de zero. Então, ah, então você pode perguntar, mas qual é o grau do polinômio nulo, né? Porque você não definiu o grau do polinômio nulo, porque o que é que eu falei? Que se C não é vazio, a gente define o grau. E se C for vazio? Então, nesse caso, por motivos que vão ser claros mais tarde, o grau do polinômio nulo a gente põe igual a menos infinito, onde menos infinito é menor que m para todo m pertencente a n, né? Então, o grau do polinômio nulo é uma convenção, é uma notação que a gente usa, menos infinito, sendo que ele, menos infinito, você tem que imaginar que é uma entidade que é menor que todos os números, né? Então, você pode dizer, mas eu podia escolher outra coisa, né, no lugar de menos infinito, por exemplo, menos um. Menos um também é menor que todos os números naturais. Sim, mas você vai ver que tem uma vantagem a escolher menos infinito como grau do polinômio nulo. A gente vai ver isso mais tarde. Tem a ver com o fato que a gente vai explicar mais tarde, que o grau de um produto de dois polinômios é a soma dos graus. Então vamos ver. Então, antes de falar de operações, vamos falar mais algumas observações, né? Então, quais são os polinômios de grau zero, né? Então, o grau zero, A com A pertencente a Q, né? E A, bom, e A diferente de zero. Esse aqui é a cara de um polinômio de grau zero. Agora, qual é a cara de um polinômio de grau 1? Ax mais b, com A e B pertencente a Q, e A diferente de zero. B pode ser zero, né? Mas se A for zero, então esse polinomial tem mais grau 1. Então A não pode ser zero. Então agora grau 2, ax ao quadrado mais bx mais c. A, B, C pertencem a Q, né? Porque a gente está falando sempre de coeficientes racionais, e A é diferente de zero. Então, assim vai, né? Os de grau 3 são ax ao cubo mais, x, mais bx ao quadrado mais cx mais d, com A diferente de zero, etc, etc, né? E os polinômios de grau zero são também chamados de polinômios constantes, certo? Porque os coeficientes são pensados como em termos de funções, se porque você pode também pensar mais para frente, você pode pegar um polinômio e ver ele como função de x, né? Mas a princípio um polinômio não é uma função de x. Isso aqui também é uma coisa que eu preciso explicar, né?
que você lembra que a gente escreveu P de x igual somatório I de 0 até n de AI x elevado a i. É claro que você pode ver essa fórmula como uma definição de uma função onde x é a variável, né? Mas, primeiro, para que seja uma função, eu preciso de um domínio e de um codomínio. Aqui não tem domínio e codomínio. X, é como eu falei, é só um símbolo auxiliar para poder escrever o polinômio. E segunda coisa, um polinômio não é uma função de x. Então, não é a maneira certa de pensar polinômios, não é como função de x, mas um polinômio é simplesmente o que eu falei até agora, né? Ou que você pode pensar ele como uma escrita formal, como uma somatório formal, e, ou como uma função que define os coeficientes, né? Mas em todo caso tem uma diferença entre um polinômio e uma função. Agora, uma função de x. Agora, o que eu estava falando é que quando você tem um polinômio, você pode ver ele como função, aí é chamado de função polinomial, né? Função, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse polinômio, né, e definir uma função, por exemplo, posso definir uma função fp, que não tem nada a ver com a função f que eu defini, f de i igual a i, a função que define os coeficientes, né? É outra função, mas aí eu preciso definir aqui um domínio, por exemplo, Q, né? Um contradomínio, por exemplo, Q. E, e aí como é que a função fp é definida? Fp de x, que aí eu denoto com o x no lugar do x, né? É exatamente a mesma coisa, né? I de 0 até n de ai x elevado a i. Agora essa aqui é uma função, chamada de função polinomial, certo? Mas a diferença é que aqui eu não vejo... Bom, você tem que mexer um pouco, né, com as coisas para perceber, mas eu não vejo os coeficientes nessa escrita. Assim, você ok, me dá uma função. O que é que eu vejo quando você me dá uma função? O que eu vejo é, para todo x, eu vejo fp de x. Então, eu não vejo usar AI, A0, A1, A2, porque eles são números que você usa para escrever a função, mas a regra que define a função é exatamente a associação. Para cada x você me dá um valor, para cada x você me dá um valor, né? Então, o que eu tenho como informação são todos esses fp de x, né? No caso do polinômio, por outro lado, o que eu tenho no início, né, na definição, são os A0, A1, A2 até a n, né? Então são duas coisas muito distintas entre elas. Mas provavelmente vai ficar mais claro para você mais tarde, não sei. Mas polinômio e função polinomial são duas coisas bem distintas. Agora, outra coisa, né, é que quando é que dois polinômios são iguais? Então, P1 de x igual somatório de 0 até n de ai x elevado a i. E P2 de x igual somatório de i 0 até n de bi x elevado a i. São iguais se as funções que definem os coeficientes são iguais, ou seja, se ai é igual a bi para todo i de 0 até n, né? Agora, vamos escrever princípio de... Esse aqui é chamado de princípio de identidade. Identidade dos polinômios.
certo? Agora, tem que tomar cuidado porque tem algumas observações aqui, né, que eu preciso fazer. Primeiro, eu peguei dois polinômios quaisquer, mas aí você pode... Bom, aqui AI, BI são todos números racionais, né? Mas aí você pode perguntar, mas não, você não pegou dois polinômios quaisquer porque o n que está aqui e o n que está aqui é o mesmo, né? Sim, exatamente, mas por que eu posso escolher o mesmo n? Porque se não for o mesmo n, eu posso adicionar coeficientes nulos para poder chegar no mesmo n, certo? Porque você lembra que, por exemplo, se eu tenho x e x ao cubo, eles não têm o mesmo grau, obviamente, mas eu posso ver o x como x mais 0x ao quadrado mais 0x ao cubo, né? Então, na escrita, eu posso criar coeficientes nulos para poder escrever os dois polinômios usando o mesmo número de termos no somatório, né? Então, para quaisquer dois polinômios, eu posso escrever eles usando o mesmo número de termos, porque eu posso adicionar coeficientes nulos. Então, essa aqui era a primeira observação. E a segunda observação é que, bom, isso aqui segue pela definição de polinômio, né? Porque eu falei que o polinômio é definido pela sequência dos seus coeficientes. Então, dois polinômios são iguais se e somente se eles têm os mesmos coeficientes. Nesse sentido, AI é igual a BI, né? Então, A0 tem que ser igual a B0, A1 tem que ser igual a B1, etc. E, e a última coisa é que aqui você vê claramente que polinômio e função polinomial são duas coisas muito diferentes, porque se eu tivesse duas funções aqui, polinomiais, eu não teria os coeficientes, porque a função não é definida pelos coeficientes. A função é definida pelo valor que ela tem em cada ponto. Então, eu não vejo os coeficientes da função. Então, duas funções são iguais, não quando os coeficientes são iguais, mas quando o valor em cada xzinho, né? É, vamos lembrar aqui embaixo. Então, duas funções f1 e f2, vamos dizer de que para que, né? São iguais. Se f1 de x é igual a f2 de x para todo x em Q. Então, você entende que quando você pensa nas funções, a igualdade entre funções é definida de maneira diferente. Então, você tem polinômios, igualdade entre polinômios é dada igualando os coeficientes, e aqui você tem funções, a igualdade entre funções é dada igualando os igualando os valores da função em todos os pontos, né? Agora você pode perguntar, mas será que passando de polinômio para função polinomial, a noção de igualdade é compatível? Ou seja, é verdade que dois polinômios são iguais se e somente se as funções polinomiais associadas são iguais? Sim, é verdade nesse caso, porque a gente tem o corpo dos, assim, os números racionais, né? Que a gente está trabalhando com o quê? Os números racionais. Agora, você vai ver mais para frente, a gente vai trabalhar com também, no lugar de que a gente vai usar também Z módulo PZ, onde P é um número primo, e você vai ver que naquele caso não vai ser verdade, que dois polinômios são iguais se e somente se as funções polinomiais associadas são iguais. Mas nesse caso é verdade, a gente vai ver isso também, provavelmente, como exercício. Agora, vamos definir, introduzir operações, agora, entre polinômios, né?
Agora, a soma entre polinômios é, bom, vamos definir primeiro que de x escrito dessa forma é o conjunto de todos os polinômios. Os, os polinômios com coeficientes racionais. Certo? Agora, esse aqui é um conjunto de elementos. Os elementos desse conjunto são polinômios. Tem o polinômio nulo, né? Porque ele é um polinômio. E tem todos os outros polinômios. Os polinômios de grau zero, de grau 1, de grau 2, todos os polinômios. E nesse conjunto a gente vai definir uma operação chamada soma, né? Porque você entende o que é que a gente quer fazer agora? A gente tem um conjunto, quer definir operações para poder fazer considerações algébricas sobre esse conjunto, né? Então a soma é definida simplesmente dessa forma. Então, somatório de 0 até n de AI x elevado a i, mais... Aí como você lembra, bom, aqui está escrito um pouco diferente, mas vamos usar o mesmo n aqui em cima, que podemos, a menos de adicionar coeficientes nulos. BI x elevado a i. Então, o que é que vai ser isso? Vai ser soma AI mais BI x elevado a i. Então, isso significa que somar dois polinômios equivale a somar os coeficientes. Então, os coeficientes dessa soma são o coeficiente de grau zero é A0 mais B0, o coeficiente de grau 1 é A1 mais B1, etc, etc. O coeficiente de grau I é AI mais BI. Né? Então, isso aqui é uma definição muito fácil, né? É muito natural. Agora, a definição de produto é mais difícil. Produto. Então, a definição de produto é somatório AI x elevado a i. Agora eu vou completar, né? Somatório de BI x elevado a i é igual a... Então, isso aqui vai de 0 até n. E agora é melhor não usar o mesmo n, de 0 até m. Eu poderia usar o mesmo n, mas fica mais claro desse jeito, né? E aqui vai ser k igual a 0 até n mais m. E o coeficiente vai ser somatório i mais j igual a k, a i bj, e depois aqui tem x elevado a k. Então, como até a única coisa um pouco difícil de entender é essa definição aqui, eu vou fazer isso e, e a gente vai comentar um pouco essa definição. Essa definição não é difícil se você pensa da seguinte forma. Então, primeiro, você entende que é uma definição mais complicada porque o coeficiente de um produto não é o produto dos coeficientes, né? O coeficiente de uma soma é a soma dos coeficientes, mas o coeficiente de um produto não é o produto dos coeficientes. Por exemplo, bom, antes do exemplo, eu vou só explicar. Bom, exemplo, ok, vamos escrever exemplo. Se eu tenho x elevado a i e x elevado a j, isso vai me dar exatamente x elevado a i mais j. Então, isso aqui é uma coisa natural, né? Se eu multiplico duas potências de x, o resultado tem que ser x elevado à soma das duas potências. Agora, dos dois expoentes, eu quero dizer, né? Agora, mas se você tivesse uma coisa mais complicada, né?
Por exemplo, se eu tenho 2x mais 1, x ao quadrado mais 3x. Então, nesse caso, ou então vamos simplesmente... bom, nesse caso, você sabe como fazer isso, né? Se trata simplesmente de aplicar a propriedade distributiva, né? Que eu vou falar sobre ela agora. Mas a propriedade distributiva é você pega o primeiro e multiplica por ele e por ele. Depois você pega o segundo e multiplica por ele e por ele, né? Então, 2x ao cubo mais 6x ao quadrado mais x ao quadrado mais 3x. Então, depois disso, você junta os termos parecidos. 2x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 3x. Parece mais complicado dar uma definição desse jeito, mas esse aqui é a definição formal que funciona em todos os casos, né? Então, aqui, por exemplo, o que é que essa notação significa? Significa que para cada valor k, você tem que pegar os pares i e j, cuja soma é k, e fazer essa operação de somar esses produtos de coeficientes a i, b, j. Para dar um exemplo mais geral, né? Vamos fazer x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 1 multiplicado por x ao quadrado mais x mais 3. Agora, você pode fazer o que eu acabei de fazer com a distributividade, etc., né? Mas vamos tentar fazer usando a definição. Então, o primeiro é 1 multiplicado x à quinta, porque o x à quinta só sai da multiplicação entre ele e ele, né? Então tem um único coeficiente. Agora, para x à quarta, vai ter dois coeficientes. Então vamos escrever aqui x à quarta. Por quê? Porque x à quarta pode ser obtido multiplicando ele por ele. O produto dos coeficientes é 1 por 1. Ou também multiplicando ele por ele, né? Então, mais 2 por 1. Então, você entende a ideia? Você tem que... O que é que eu fiz? Eu peguei o coeficiente dele multiplicado pelo coeficiente dele, mais o coeficiente dele multiplicado pelo coeficiente dele. E agora, para obter x ao cubo, tem várias formas de obter x ao cubo. Primeira é x ao cubo por 3, né? Então, 1 por 3. Depois tem 2x ao quadrado por x, então mais 2 por 1. Estou multiplicando os coeficientes. E mais menos x por x ao cubo. Então vamos escrever menos x menos 1 por 1. X ao cubo. E assim em diante. Para obter x ao quadrado, eu só consigo com 2x ao quadrado por 3. Então 2 por 3. Menos x por x, então menos 1 por 1. Mais 1 por x ao quadrado, então mais 1 por 1. X ao quadrado. Mais... para obter x eu preciso de menos x por 3, então menos 1 por 3. Ou então 1 por x, então 1 por 1. E finalmente o termo de grau zero pode ser só obtido com 1 por 3. Então você pode escrever esse polinômio simplesmente simplificando as coisas. X à quinta mais 3x à quarta mais 4, então 3 mais 2 menos 1 é 4x ao cubo, 6 menos 1 mais 1, então mais 6x ao quadrado, menos 2x mais 3.
Então, é um exemplo em que a gente usou a definição. Agora, daqui para frente, eu vou simplesmente supor que você saiba, né, fazer esse tipo de coisa. Não precisa usar definição para multiplicar polinômios, mas é importante dar a definição para ter a definição de produto entre polinômios, né? Agora, uma primeira propriedade é que dessas noções, né, é que o grau de um produto é a soma dos graus. Então, por quê? Suponha que considere dois polinômios p de x, vamos escrever como an, x elevado a n, e o resto não importa. Vamos chamar de a de x, não sei, alguma coisa. O restante, o que resta do polinômio, q de x igual a bm x elevado a m mais b de x, onde aqui an e bm são diferentes de zero, e o grau de a é menor que n, e o grau de b é menor que m. Então, quando você multiplica os dois, né? Então, vale a propriedade distributiva, é uma coisa que eu não falei, né? Mas eu vou falar agora, né? Depois eu escrevo melhor o que, que significa isso, mas, ou seja, você pode multiplicar esses dois polinômios usando as propriedades que você conhece, propriedade distributiva. Então vai ser an bm x elevado a n mais m, mais an x elevado a n b de x, mais bm x elevado a m a de x, mais a de x b de x. Agora, na verdade, para poder fazer uma demonstração, né, do que eu estou falando, que o grau de produto é a soma dos graus, eu precisaria fazer uma demonstração por indução, né? Mas provavelmente eu vou escrever essa parte melhor nas notas de aula. Mas o que acontece aqui é que toda essa parte, né, vai ter grau menor que n mais m, né? Então, e esse coeficiente não é igual a zero porque é um produto de AN que não é zero com BM que é diferente de zero também. Então, o produto entre eles não é zero e então o grau de P por Q é N mais N. Agora, aqui não estou demonstrando tudo, né? Com todos os detalhes, mas é também porque nesse momento eu quero mais também dar uma ideia de como as coisas funcionam, né? Uma demonstração formal desse fato, que o grau de um produto é a soma dos graus, teria que ser feito por indução sobre, por exemplo, sobre n ou sobre n, né? Sobre o grau de um desses dois polinômios.
Ahn, porque você vê que você pode aplicar a indução aqui, ahn, porque o grau diminuiu, em relação a P, o grau diminuiu, ahn, A de x ou B de x vai ter grau menor que P ou Q, né? Agora, um comentário sobre o grau. ah, Vamos apagar aqui. Então, a gente tem isso aqui. Agora, o que que acontece se um desses dois polinômios é nulo? Então, aqui a gente vai, por exemplo, porque essa demonstração que eu acabei de apagar, ela funciona quando eles são não nulos, né? Se, por exemplo, p de x é igual a zero, qual é o grau? Bom, p de x, q de x, obviamente, é igual a zero, né? Porque eu estou multiplicando por zero. Isso aqui, ou seja, isso aqui teria que ser demonstrado, mas usando a definição de produto entre polinômios, né? Você vê que me dá zero, né? E, e qual é o grau de p de x, q de x? Lembra que eh, eu não sei qual é o grau de q de x. Será que ele é a soma dos graus? Grau de p mais grau de q? Bom, vamos comparar. O grau de p é menos infinito e o grau de q é m. Então, na nossa notação, né, você lembra que menos infinito é menor que todos os números. Por outro lado, ele tem uma outra propriedade, né, que é uma propriedade que a gente coloca nele simplesmente, né, para que essa definição, essa proposição dê certo também no caso em que um dos polinômios é nulo. E a propriedade é que se você pega menos infinito e soma um qualquer número, m, o resultado vai ser menos infinito, né? Então, esse é o motivo pelo qual a gente escolheu o grau do polinômio nulo como sendo menos infinito, porque aí essa proposição, que é o grau de um produto é a soma dos graus, funciona também quando um dos dois polinômios é nulo. Porque o grau da soma, o grau do produto, né, p de x, q de x, tem que ser menos infinito porque o produto é nulo. Por outro lado, aplicando essa proposição como se fosse verdadeira nesse caso também, a gente obtém que o grau do produto é menos infinito como deve ser, né? Agora, é, então a gente começa a fazer um pouco de álgebra, né? Esse conjunto Q de x, ele tem algumas propriedades algébricas. Por exemplo, Q de x com a soma é um grupo, né? É um grupo comutativo, é um grupo abeliano. O zero é o polinômio nulo. O inverso de um polinômio de p de x, né, é menos p de x. Ou seja, para obter o inverso de um polinômio, simplesmente você pegar o oposto, né, de todos os coeficientes, né? E, por outro lado, é, se eu pego q de x com a operação de produto entre polinômios, não é grupo esse aqui. Porque, bom, ele tem a propriedade associativa, ele tem elemento neutro, né? É, o elemento neutro é, é o polinômio constante 1, né, de grau zero. Por outro lado, nem todo elemento admite inverso.
x não tem inverso. Por que não tem inverso? Porque se existisse um polinômio q de x, tal que x por q de x é igual a 1, então aplicando o fato que o grau de um produto é a soma dos graus, se a gente chama de... Então a gente escreve que o grau de q de x é igual a m, então aplicando aquela proposição, a gente obtém que 1 mais m tem que ser igual a zero, porque o grau de x é 1, o grau de q é m, o grau de 1 é zero, né? Então isso me daria que m é igual a menos 1. Mas isso não é possível, né? Absurdo, porque você lembra que na minha definição de polinômio, todos os i que definiam o polinômio, i ia de 0 até n, né? Então, m não pode ser, o grau de um polinômio não pode ser negativo. Ou seja, se você, em outras palavras, se eu pego essa equação aqui e resolvo, né? Obtenho que q de x é 1 sobre x, mas 1 sobre x não é um polinômio, não pertence a q de x. Né? Então, esse aqui é dito de maneira mais simples, mas também menos precisa, né? 1 sobre x não é um polinômio. Agora, você entende que a importância da diferença entre polinômio e função polinomial? Porque se eu considerasse x como função, né, como função f de x igual a x, cujo gráfico é a reta dessa forma aqui, né? Né? Aí talvez eu poderia me perguntar qual é o inverso. Bom, a princípio eu precisaria também é, definir um produto entre funções, né? E aí, mas a produto entre funções pode ser definido de uma maneira muito simples, simplesmente multiplicando os valores, certo? Mas aí você poderia se perguntar qual é o inverso dela, mas seria uma questão muito diferente, né? Porque o inverso, o que eu estou falando é que o argumento não seria o mesmo. O conjunto também não seria o mesmo, porque aqui a gente está considerando polinômios, e aí você poderia se perguntar se 1 sobre x é uma função polinomial, né? Mas para poder definir 1 sobre x, você precisa de domínio e codomínio, que você entende que se você estivesse falando de funções, já teria um problema de definir domínio e codomínio da função, porque invertindo x, você perdeu um valor do domínio. Né? Agora, aqui não tem nenhum desses problemas, simplesmente o fato que 1 sobre x, pela nossa definição, não é um polinômio. Só isso. A gente não precisa pensar em domínio, codomínio, nem nada. Né? Coisa tipo, x tem que ser diferente de zero. Não, não tem nada a ver com isso. 1 sobre x não é um polinômio e a questão terminou aqui. Agora, qual é a propriedade distributiva? Eu falei da propriedade distributiva. Né? A propriedade distributiva bom, tem duas versões. Então, uma é essa aqui. A multiplicado por B mais C tem que ser igual a AB mais AC, né? E a outra é que A mais B por C tem que ser igual a AC mais BC. Agora, quando as operações são comutativas, as duas são totalmente equivalentes. Então, a segunda, eu não preciso, né, da segunda. Então, vamos se concentrar nessa propriedade aqui. Então, essa propriedade aqui, ela vale para todo A, B, C em Q de x. Então, A, B e C são polinômios agora.
Mas também ela vale, você lembra que ela vale para todo E, A, B, C em Z, né? Então, você percebe que tem semelhanças entre Z e Q de X, né? Bom, os dois, eles são grupos, né, com a soma, operação de soma. Eles têm duas operações associativas e comutativas, soma e produto, né? São grupos com a soma, como eu já falei. Eles têm elemento neutro do produto e da soma, mas com a operação de produto eles não são grupos. Por exemplo, Z com a operação de multiplicação não é um produto, não é um grupo porque existem elementos que não têm inverso multiplicativo. Por exemplo, 2 em Z não tem inverso multiplicativo. Porque o inverso seria um meio, mas um meio não é um inteiro. Da mesma forma, x em q de x não tem inverso multiplicativo, porque o inverso seria 1 sobre x, mas 1 sobre x não é um polinômio. Como eu expliquei, né? Uma outra semelhança entre esses dois é que podemos falar de divisão com resto. Então, divisão com resto para polinômios. Então, isso aqui é a propriedade distributiva. Eu não vou demonstrar a divisão com resto porque a demonstração é parecida com a demonstração no caso de Z. É, sejam A de x, B de x, não nulos. Ou seja, eles não são um polinômio nulo, né? Então, existem Q de x e R de x, quociente e resta, com grau de R de x menor que o grau de B de x, e isso inclui o menos infinito, né? Então R de x pode ser zero. E tais que A de x igual Q de x, B de x mais R de x. Então é a mesma definição que a gente tinha para os inteiros, só que em vez de dizer que o resto tem que ser maior ou igual que zero, menor que b, né? A gente tem que o resto tem que ter grau menor que o grau de b. Então é um pouco diferente. Agora vamos dar alguns exemplos muito fáceis. Por exemplo, um exemplo muito fácil é a de x igual x ao quadrado mais x mais 2 e b de x igual a x. Então, nesse caso, a divisão com o resto é x ao quadrado mais x mais 2 se traduz em colocar x em evidência. X por x mais 1 mais 2. Você percebe que, então, esse aqui é o meu quociente, esse aqui é o meu resto, né? Então, esse aqui é resto, esse aqui é chamado de quociente. Certo? Então, a divisão com o resto, nesse caso, é muito simples. Observe que o resto tem grau zero, que é menor que o grau de B, que é 1, né? Como deve ser.
Então vamos continuar com os exemplos e depois eu explico como fazer a divisão com o resto em geral. Se eu tenho outro exemplo, né? Se eu tenho a de x igual x ao quadrado mais 1, b de x igual x mais 1, aqui é um pouco mais complicado, mas se você escreve a de x como... isso aqui pode ser feito sem muitos algoritmos nem nada, né? Se você escreve a de x como x ao quadrado menos 1 mais 2, e depois decompõe x ao quadrado menos 1, me dá x mais 1, x menos 1, mais 2. Então, isso aqui é a divisão com o resto. Esse aqui é o quociente, né? E esse aqui é o resto. Agora vamos explicar mais em geral como é que faz essa divisão com o resto. Então, suponha de ter uma tabela dessa forma, né? Depois a gente vai ver exemplos, é muito fácil, na verdade. A de x igual a n, x elevado a n, mais h de x, e b de x é pm, x elevado a m, mais j de x. Então, o primeiro termo que a gente escreve é Q1 de x, que vai ser a divisão entre esse termo aqui e com esse aqui. Então, AN dividido por BM multiplicado por x elevado a n menos n. Né? E aqui, o que é que eu escrevo aqui embaixo? Embaixo do A de x é Q1 de x multiplicado por B de x. Né? Agora, eu faço a diferença, subtraio, né, esses dois, e me dá A de x menos Q1 de x, B de x. E depois eu continuo exatamente da mesma forma, só que no lugar de A de x, eu tenho esse novo polinômio e B de x é o mesmo. Então, eu comecei essa tabela com A de x e B de x, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa com esse novo polinômio no lugar de A de x e o B de x, o mesmo polinômio que eu usei antes. Isso vai me dar um Q2 de x. Isso vai me dar uma sequência de Q1, Q2, Q3, etc. E depois você soma todos eles. E isso vai ser o quociente. Né? E o resto vai ser o último polinômio que aparece nessa coluna vai ser o resto. E o quociente vai ser, então isso aqui é o resto, e o quociente vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 mais etc, etc. Basicamente é assim que funciona, né? Eu sei que é um pouco abstrato, né? Mas a gente vai ver um exemplo agora, vai ficar muito mais claro. E, bom, observe que eu fiz uma divisão aqui. Então é aqui que você vê a importância de ter os números racionais. Se eu estivesse trabalhando com números inteiros, por exemplo, ou seja,
se o conjunto em que eu estou fosse z de x, ou seja, se fossem coeficientes, se eu quisesse que todos os coeficientes fossem inteiros, então eu não poderia fazer a n dividido por bm, porque tem casos em que o bm não divide a n, né? Mas como eu não me importo, eu estou só dividindo eu estou só trabalhando com números racionais, então isso aqui não é um problema. Eu posso fazer essas divisões. A n dividido por bm é um número racional, então tudo faz sentido. Se eu estivesse trabalhando com z de x, né, eu não poderia fazer a n dividido por bm, porque aí eu sairia do conjunto dos coeficientes dos polinômios com coeficientes inteiros. Agora, qual é um exemplo de aplicação desse algoritmo? Então, como está escrito aqui, seu z de x ele não admite divisão com o resto, né? Se todos os coeficientes fossem inteiros, z de x, né? Vou escrever aqui, z de x não admite divisão com o resto. Por quê? Porque na divisão com o resto você tem que fazer divisões entre coeficientes também, né? E a divisão entre coeficientes não é sempre possível. Se você olha a definição de divisão com o resto, você vê que a única condição é que o segundo polinômio seja não nulo. Então, por exemplo, se os dois polinômios são constantes, como é que você pode dividir um polinômio A por um polinômio B que não é nulo? Você pode, né? Mas se eles são constantes, são números racionais, então você pode. Agora, se eles são números inteiros, também você pode, mas o resultado não vai ser um número inteiro. Agora, em geral, né? Agora, vamos dar um exemplo. Vamos considerar x à quarta mais um exemplo muito fácil. Mais x ao quadrado mais 1. Isso aqui vai ser o nosso a de x, né? Isso aqui vai ser a de x. E x ao quadrado mais x vai ser o b de x, né? Então, o que é que eu faço aqui? Eu aplico aquele... Bom, vamos fazer assim porque... eu aplico aquele algoritmo que eu falei. Então, primeira coisa, você tem que dividir esse termo por ele, né? Então isso vai me dar x ao quadrado. Depois você pega ele e multiplica por tudo isso aqui, né? Então vai me dar x à quarta mais x ao cubo. E depois você subtrai esses dois, menos x ao cubo mais x ao quadrado mais 1. Eu subtraí esses dois aqui. Então quando você subtrai, x à quarta vai embora, né? Esse aqui troca de sinal, né? Certo? Eu subtraí esses dois. Agora, como eu falei, recomeça o mesmo algoritmo, só que com esse polinômio e ele, né? Então o primeiro mudou e o segundo não. Então agora eu preciso fazer o quê? Pegar ele e dividir por ele. Então o que é que vai me dar? Me dá menos x. Agora eu preciso pegar esse aqui e multiplicar por tudo isso aqui, né? Tem que escrever o resultado aqui embaixo. Menos x ao cubo menos x ao quadrado. Agora eu faço uma linha e subtraio esses dois polinômios entre eles. Então esse aqui vai embora, né? Como no caso anterior. Então 2x ao quadrado mais 1. E agora tem que fazer a mesma coisa, só que usando ele e ele, né? Então, primeiro tem que dividir ele por ele.
vai me dar 2. Escrever o resultado aqui. Como você observa, eu estou já somando os Q1, Q2, Q3, eu estou já somando eles. Mas eu precisaria escrever, esse aqui seria o... em vez de fazer a lista desses monômios, né, 1, 2 e 3, eu somei diretamente, eu fiz a soma, porque o quociente vai ser essa soma aqui, quociente. Então, agora pega o 2 e multiplica por tudo isso aqui. Então, vai me dar 2x ao quadrado mais 2x. E agora, subtraio esses dois, você vai me dar menos 2x mais 1. Então, esse aqui é o resto. Em outras palavras, o que é que eu acabei de mostrar? Eu acabei de mostrar que x à quarta mais x ao quadrado mais 1 pode ser escrito como quociente x ao quadrado menos x mais 2 multiplicado por b de x, x ao quadrado mais x, mais menos 2x mais 1, o resto, né? Certo? Essa aqui é a divisão com o resto entre esses dois polinômios. Se você quer, você pode verificar que realmente vai ser igualdade, né? Tá. Agora, vamos continuar com os exemplos. Agora, basicamente, a parte técnica da aula terminou. Vamos dar alguns exemplos. Eu vou falar um pouquinho sobre o algoritmo de Euclides. Então, vamos pegar x à quinta mais 10. E aqui x ao cubo mais x menos 1. Então, primeiro tem que dividir o primeiro pelo primeiro, x ao quadrado, né? Depois multiplicar ele por tudo. Então, x à quinta mais x ao cubo menos x ao quadrado. Então, agora estamos aqui. Subtraio esses dois, menos x ao cubo mais x ao quadrado mais 10. Divido, né? Menos 1, e depois multiplico ele por tudo. Então, menos x ao cubo. Eu estou multiplicando esse menos 1 por tudo isso aqui, né? Então, menos x ao cubo menos x menos mais 1. E depois eu subtraio esses dois. Menos... Não, é x ao quadrado mais x mais 9. Então, esse aqui é o resto. Eu cheguei no resto porque... Quando é que eu sei que eu cheguei no resto? Quando o grau é menor que o grau de b de x, né? Esse aqui é o b de x. Então, esse aqui vai ser o quociente. E, obviamente, o resto pode também ser nulo. Pode acontecer que o resto é nulo, né? Nesse caso, significa que b de x divide a de x, né? A de x é esse aqui. Tá. Então, esses são exemplos simples. Observe que quando eu escrevo um polinômio, eu sempre escrevo o polinômio de forma que a partir do termo de grau maior, né? Por exemplo, x à quinta mais x ao cubo menos x ao quadrado. Não escrevo x ao cubo mais x à quinta menos x ao quadrado, né? Eu sempre escrevo nessa ordem do maior grau até o menor. Agora vamos dar um exemplo um pouco mais complicado,
que também é importante porque a gente vai entender por que eu comecei essa aula falando que os coeficientes, eu peguei os coeficientes racionais. X à quarta menos 2x ao cubo mais x ao quadrado menos x menos 1. E aqui eu tenho 3x ao quadrado mais x. Então, vamos fazer a divisão do primeiro com o primeiro, né? Vai me dar o quê? Vai me dar 1/3. Vou fazer assim porque não tem muito espaço. 1/3 x ao quadrado. Agora, aqui é importante saber que 1/3 faz sentido, porque é um número racional, então eu posso ter coeficientes racionais. Porque desde o começo eu falei, eu defini polinômio com coeficientes racionais, eu defini o conjunto Q de x, onde tudo tem que acontecer, né? Tudo está acontecendo aqui nesse conjunto aqui, porque a gente está fazendo operações dentro desse conjunto com as duas operações de soma e produto. Então a gente não pode sair desse conjunto, né? Se a gente sair, então a gente não está mais estudando propriedades desse conjunto aqui. É isso que a gente quer fazer. Como quando eu estudei os números inteiros, né? Nessa aula eu estou estudando esse conjunto Q de x, né? Dos polinômios com coeficientes racionais. Então todos os coeficientes têm que ser racionais o tempo todo. Agora vamos multiplicar ele por tudo isso, né? E vai me dar x à quarta mais 1/3 x ao cubo. E depois vamos subtrair esses dois. Então, x à quarta vai embora. E, subtraindo, né, me dá menos 2 é menos 6 sobre 3, então me dá menos 7 sobre 3. X ao cubo. Mais x ao quadrado menos x menos 1. E agora a gente divide esse primeiro por ele, né? Então, menos 7 sobre 3, menos 7 sobre 9, porque eu tenho que dividir por 3, x. E agora eu pego esse segundo e multiplico por tudo isso. Vai me dar menos 7 sobre 3 x ao cubo, menos 7 sobre 9 x ao quadrado. E depois, no último passo, né, eu subtraio esses dois. Bom, não é o último, mas tudo bem. Subtraindo, mas vai me dar 9 mais 7, 16, né? 16 sobre 9. X ao quadrado menos x menos 1. Então agora eu divido, me dá 16 sobre 27. E agora multiplico de novo, escrevo o resultado aqui embaixo, me dá 16 sobre 9 x ao quadrado mais 16 sobre 27x. Agora faltou espaço aqui, mas então esse aqui vai ser o quociente no final. Vamos subtrair, eu vou escrever o resultado aqui, que vai ser o resto. Menos x é menos 27 sobre 27 por x. Menos 27 menos 16 é igual a menos 43. Menos 43 sobre 27x
menos 1. Esse aqui é o resto, né? E por que o resto? Porque eu cheguei num polinômio que tem um grau menor que esse aqui. Esse aqui é o quociente. Então, é um exemplo um pouco mais complicado, mas dá a ideia de por que a gente precisa de coeficientes racionais. Bom, na verdade, dá a ideia de por que as coisas fazem sentido, né? Que a gente pode realmente fazer a divisão com o resto em Q de x, é como eu falei. Se no lugar de Q tivesse um outro conjunto, tipo Z, a gente não poderia fazer a divisão com o resto. Bom, agora vamos apagar aqui. E como a gente tem a divisão com o resto, tem também o algoritmo de Euclides, certo? E, por exemplo, como é que se aplica? Se aplica exatamente da mesma forma como se aplicava para os números inteiros. Por exemplo, é, eu vou fazer esse exemplo, aí você vai ver o que é que eu quero dizer. Eu também vamos lembrar um pouquinho, quando terminar o exercício, você vai lembrar também como é que funciona e o que é que o algoritmo de Euclides nos dá no final. E, então, você lembra que tinha que fazer uma tabela, né? Então, na primeira linha era 1, 0, e aqui x à quinta menos 3, 0, 1, e aqui x ao quadrado mais 2. Então, a cada vez que tem dois coeficientes, né? O que é que eu fiz? Eu fiz 1 multiplicado por ele mais 0 multiplicado por ele. Eu escrevi o resultado aqui, certo? Depois eu fiz 0 multiplicado por ele mais 1 multiplicado por ele. Eu escrevi o resultado aqui. É assim que eu vou fazer até o final, né? Bom, isso vai valer até o final do algoritmo, esse princípio, né? Os números que aparecem aqui e aqui vão ter essa propriedade, que ele multiplicado por ele mais ele multiplicado por ele vai me dar o que vai estar escrito aqui, certo? Bom, agora, primeira coisa que tem que fazer é a divisão com o resto entre esses dois. E se você fizer a divisão com o resto, bom, vamos fazer a divisão com o resto e depois apagar. Então, x à quinta menos 3, x ao quadrado mais 2, vai me dar x ao cubo, multiplicando x à quinta mais 2x ao cubo. Agora, menos 2x ao cubo menos 3, e agora vamos dividir menos 2x. Menos 2x ao cubo menos 4x. Subtraindo 4x menos 3, que é o resto. Então, esse aqui é o quociente. Então, aqui vai aparecer 1 e aqui vai aparecer menos o quociente. Menos x ao cubo mais 2x. Se você esqueceu por que isso vale, então volta ao algoritmo de Euclides para números inteiros. O que é que eu fiz? Eu fiz esse aqui menos esse aqui multiplicado pelo quociente me deu isso. E aqui eu fiz esse aqui menos ele multiplicado pelo quociente e me deu isso.
E por outro lado, o resto vai aparecer aqui. X ao cubo menos 2x. E agora que eu lembrei um pouco, né, de como funciona, agora tem que fazer a divisão com o resto entre aqueles dois. Aí talvez eu não vou fazer essa divisão, porque eu já fiz muitos exemplos hoje. O que é que eu fiz? Escrevi, tá errado. Não é x ao cubo menos... É 4x menos 3, né? Porque é o resto aqui. 4x menos 3. Agora você está numa situação... Então vamos apagar aqui. Em que você tem que fazer qual divisão? Você tem que fazer a divisão com o resto entre esses dois, né? Ou seja, entre ele e ele, né? E esse aqui vai dar números um pouco mais feios, porque por causa do 4, né? Então aqui vai aparecer 41 sobre 16, que é o resto, que vai ser aqui de grau zero. Aqui vai aparecer menos x sobre 4 menos 3 sobre 16. E aqui vai aparecer um polinômio um pouco mais. Então, 1 mais x sobre 4 mais 3 sobre 16 multiplicado por x ao cubo menos 2x. Então, a ideia é que agora, esse aqui é o meu, suponha chamar de a de x. Esse aqui é b de x. Então, vamos chamar esse aqui de g0, como está escrito aqui, g0 de x. Esse aqui de h0. Então, a combinação linear, né? Olha aquela combinação. Então, a de x, g0 de x, mais b de x, h0 de x, vai me dar 41 sobre 16. Então, se você agora multiplica tudo por 16 dividido por 41, né? Vai dar a de x por 16 sobre 41 g0 de x, mais b de x por 16 sobre 41 h0 de x. Isso é 1, igual a 1. Então isso deveria lembrar alguma coisa para vocês, porque eu consegui escrever uma equação assim. Eu tenho dois polinômios, eu consegui encontrar um polinômio que é esse aqui, 16 dividido por 41 por um g0 de x, onde g0 de x é esse aqui. E aqui tem b de x multiplicado por um certo polinômio 16 sobre 41 por h de x, onde h0 de x é esse aqui, e o resultado deu 1. Então, a gente pode dizer que A e B são coprimos. Né? Se você lembra do algoritmo de Euclides, o algoritmo de Euclides me fala que o MDC entre dois inteiros pode ser escrito como uma combinação dos dois inteiros, inteiros A e B, como uma combinação do tipo AX mais BY, igual ao MDC. Aqui a gente conseguiu... É isso que o algoritmo de Euclides faz, né? Aqui a gente conseguiu escrever esses dois
uma combinação desses A de x e B de x, em que de x agora não são inteiros, os elementos que aparecem não são inteiros, são polinômios, né, com coeficientes racionais. A gente conseguiu encontrar uma combinação desses dois que deu 1, então esse 1 é exatamente o MDC, é, porque é, porque você lembra que quando você tem dois, como também nos inteiros, quando você tem dois inteiros A e B, se existe uma combinação AX mais BY igual a 1, então eles são coprimos, né? E, um, pronto. Bom, essas coisas são coisas que a gente já fez para os inteiros, é por isso que eu não estou insistindo muito em lembrar as coisas, né? Porque a gente já viu essas coisas. Mas essas coisas, o que eu estou falando é que o algoritmo de Euclides, a divisão com o resto do algoritmo de Euclides, valem, podem ser aplicados e funcionam, dão certo para Q de x, né? Para esse conjunto de polinômios com coeficientes racionais. Então, Q de x. Hoje, o que a gente fez hoje foi falar de Q de x e basicamente a ideia é que ele compartilha muitas propriedades com Z e na verdade eles têm a estrutura de anel. Então a gente vai ver que na próxima aula definir mais em geral o que é um anel, né? E, e basicamente a ideia é que quando você tem estruturas algébricas e você quer, uma delas tem uma propriedade, você quer ver se as outras também têm, né? Porque você consegue mexer com uma, aí você consegue também mexer com as outras. Os polinômios são mais complicados de entender do que os inteiros, né? Porque os inteiros são inteiros e os polinômios são mais complicados, né? Eu tenho, por exemplo, 150, tudo bem. Por outro lado, eu tenho 7x à quinta, mais 8x à quarta, mais é mais complicado, né? Então você consegue encontrar propriedades compartilhadas, então você consegue entender esse conjunto melhor.